Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos e no programa de hoje nós vamos falar sobre os 5 anos de pontificado do Papa Francisco e as mudanças sofridas pela Igreja desde então. Nesse período, o Papa enfrentou desafios importantes. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. No dia 13 de março de 2013, a Igreja Católica apresentava ao mundo o seu novo líder. O jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro Papa chamado Francisco da história e o primeiro não europeu em um pontificado de mais de 1.200 anos. Mais acostumado à vida simples do que ao luxo de quem ocupa o cargo mais alto da Igreja, Francisco conquistou a admiração não apenas dos fiéis católicos, mas de adeptos de outras religiões. L'unico che ci giustifica, l'unico che ci fa rinascere di nuovo è Gesù Cristo. 2018 é marcado pela comemoração de 5 anos do Papa à frente da Igreja Católica, em um pontificado marcado por mudanças radicais. Fez críticas públicas ao histórico vergonhoso da Igreja no que diz respeito ao abuso sexual de menores. Afirmou que todos, independente de sua orientação sexual, devem ser respeitados em sua dignidade e tratados com consideração. E disse que as pessoas divorciadas também teriam um lugar dentro da Igreja. Para o padre Ronaldo Divino de Oliveira, essas mudanças são um pedido do Papa por uma igreja fraterna e missionária. Para que nós todos, presbíteros, religiosos e o povo de Deus em geral, saíssemos da nossa acomodação, do nosso comodismo e fôssemos em missão, saíssemos em missão, como está a pedir. Saiam em missão, igreja em saída, uma igreja que mostra o rosto da misericórdia, da bondade, do amor. Temos que avançar mais no sentido de acolher bem as pessoas, tem insistido nisso, acolher, que haja mais tolerância, menos ódio. Veja o que é isso que ele está a pedir. Desde o início, a simplicidade de Francisco chamou a atenção de todos. E pedindo, sobretudo, aos bispos, a nós todos, mas sobretudo aos bispos, que estejam mais atirados no meio do povo, mais imersos na vida do povo, que não sejam tão príncipes, né? Exigindo tanto conforto, comodidade, mas que sejam pastores no meio do povo, mostrando Jesus Cristo, que estava sempre debruçado sobre o povo, as ovelhas caídas. O padre acredita que a mensagem deixada ao longo desses 5 anos pelo Papa Francisco nos dá a esperança de uma igreja que testemunhe amor e simplicidade acima de tudo. Uma igreja que esteja próxima, presente, o rosto da alegria, fazendo com que as pessoas possam ter seus direitos respeitados, ter a alegria de ser cristão católico. Para conversar com a gente sobre os 5 anos de pontificado, recebemos o padre Cleto Kalimann, professor de teologia da PUC Minas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Obrigado, Carol. E a gente consegue fazer uma avaliação sobre esses 5 anos de pontificado do Papa Francisco? Nós temos uma avaliação muito positiva pelo tamanho da obra, digamos assim, pela abertura que ele provocou dentro da igreja, pelas quebras no tradicionalismo e tantas outras coisas. Eu acho que ele deixou uma igreja cheia de faustos, cheia de pompa, etc. e tal, e justamente largou o Palácio Apostólico, onde era reservado, né? Agora foi morar lá no lugar normal, Casa Santa Marta, onde ele almoça, janta, toma as suas refeições e depois ainda celebra e convive. Acho que isso é importante. A gente tem a impressão de um bispo de Roma que é próximo das pessoas. Isso que é a novidade. E junto com isso, a sua preocupação com os pobres, que ele não deixa de fazer isso, preocupação com a terra, os grandes temas dele. Em primeiro lugar são os pobres, depois vem o tema da terra, o tema da ecologia, seguindo São Francisco, a carta encíclica dele,
né? Laudato Si está aí para não fazer a gente mentir. Ele, de fato, foi um prenunciador de novos tempos. Padre Cleto, quando a gente tem presente as transformações do Concílio Vaticano II e sabendo Francisco que um latino-americano, tendo presente a caminhada da Igreja latino-americana, como caracterizar esses 5 anos do Papa Francisco, né? O que ele traz, o que ele recupera, o que ele inova? Na minha compreensão, ele mudou a figura da Igreja. Nós estávamos acostumados com uma Igreja mais ocidental, não é? E já nos anos de 1962, tinha um jesuíta que falava do fim da era constantiniana. Mas isso dura ainda, né? E agora vem o Papa Francisco com essas mudanças, né, que estão fora da normalidade, né, esperada, né? Ele, de fato, inaugura esse novo tempo. Uma era que já não é mais constantiniana, mas uma igreja que se amplia para o mundo inteiro, que é capaz de se abrir às culturas. Porque o problema hoje não é mais só rico e pobre. O problema agora também são as culturas. Pluralismo cultural. Pluralismo, né? E, portanto, a famosa enculturação entra na pauta. Aliás, sob esse ponto de vista, a conferência de Santo Domingo inaugurou um novo tempo também. Ninguém fala disso, mas falou da enculturação. Da enculturação nas diferentes culturas. Tá? E agora, a Aparecida colocou esse tema com mais amplitude, agora dentro de uma perspectiva missionária. E quem que estava lá na secretaria, na comissão de redação? Bergoglio, era o cardeal. Eu estava lá do lado de fora da conferência e a gente tinha a repercussão do trabalho dele. A gente podia até não gostar tanto de algumas coisas, mas a perspectiva do conjunto que ele colocou, ela se impõe. Uma igreja que larga a sua saudade da Idade Média e pega agora o mundo moderno, pluralista, né, secular, né? Aliás, nem tanto secular. Ele é super religioso também. Mesmo aqueles que se dizem seculares são religiosos, de certa forma. Se eu não estou enganado, diferentemente dos pontificados anteriores, ele prefere a expressão bispo de Roma. Que sentido tem isso? Isso é surpreendente? Como Mas ele é o próprio bispo de Roma, senão ele não podia ser papa. A condição para ser bispo de ser papa é ser bispo de Roma, sucessor de Pedro na Sé Romana, na Diocese de Roma. Então, que novidade tem essa centralidade de se apresentar como o bispo de Roma? Tem implicações para as outras igrejas particulares? Tem implicação. Ele, indiretamente, está querendo valorizar as igrejas particulares, igrejas locais. Uma espécie de colegialidade. Colegialidade, isso mesmo. Porque ele quer valorizar a colegialidade. E cada igreja local, Belo Horizonte, Sete Lagoas e não sei quanto mais, né? Tem a sua cara, seu jeito, a sua identidade, sua originalidade e o elan missionário. Então, a Igreja de Saída é um apelo para todas as igrejas, né? Não só para o genérico, mas cada igreja tem que trabalhar, lutar para ter essa igreja empenhada na missão. E qual que é o segredo desse fascínio que o Papa exerce nas pessoas, nos católicos e não católicos? Eu acho, agora você me fez uma pergunta que é difícil de responder. O fascínio vem primeiro da sua pessoa, que ele é uma pessoa simples, não é complicada, né? Uma pessoa que se expõe, ele é capaz de dizer que é pecador como qualquer outro e precisa da misericórdia de Deus, né? E, portanto, ele não se coloca à distância, como no segundo andar. Não, ele se coloca como fiel. Antes a gente via a figura do Papa como uma pessoa inatingível, né? Assim, pois é. De chegar a pé, inacessível. E o Papa Francisco não, ele passa para a gente essa impressão de amigo, de... Exato.
Você tinha que imaginar. Eu te conheço, né? Como o Pio XII entrava no imaginário nosso de meninos, crianças dos anos 50. Pio XII, aquela figura hierática, distante, né? Que não, só movia o essencial e dava uma bênção perfeita, né? E assim por diante. Agora, nessa mesma direção, mas ao contrário, quer dizer, se ele exerce muito fascínio, as pessoas se aproximam, ele se deixa tocar e toca as pessoas. Agora, por outro lado, a gente tem percebido, eu trabalho no Observatório da Evangelização, o crescimento também das críticas, das oposições, cada vez mais abertas. Como é que o senhor analisaria essa situação, padre? Justamente, é a turma da saudade que está aí. Tem saudade sobretudo do dogmatismo, ao passo que o Papa prefere fazer uma abordagem vivencial, existencial, tocando o coração das pessoas. Eu fiquei impressionado com o livro que eu acabei de dizer, O Nome de Deus é Misericórdia, justamente o que ele insiste, né, sobre essa questão, das questões pessoais, né, da realidade das pessoas, da realidade dos grupos, né, que a gente não está muito acostumado, porque um Papa que se coloca lá em Roma, na sede gestatória, quando a gente era criança, o Papa era carregado até Papa João 23, né? Até João 23. Ele foi carregado na sede gestatória. Paulo VI largou isso, né? Gente, tiara. Deixa eu interromper rapidamente a nossa conversa. A gente tem que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente retoma, tá bom? Certo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre os 5 anos de pontificado do Papa Francisco e as mudanças ocorridas na Igreja Católica durante esse período. E a equipe do Novos Tempos foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o Papa Francisco. Vamos ver o que eles falaram? O Papa Francisco é um profeta que veio mandado por Deus. Ou é um homem tentando mudar o mundo, né? Através do amor e da caridade e pregando a paz, né? É tudo de bom para nós, para todas as pessoas que creem, que têm fé. Para minha experiência, ele é realmente uma pessoa enviada mesmo por Deus. Ele tem Deus vivo na vida dele. Ele prega muito sobre a paz, é o que a gente precisa. Hoje a igualdade também entre todos, porque a igualdade gera paz. Ele chegou para mudar a cabeça de todas as pessoas, não só de pessoas católicas. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões que falam que ele é um homem muito bom e que estão acreditando mais em Deus e na fé graças a ele. É isso aí, das ruas nós vamos às redes sociais e saber o que os nossos internautas têm comentado sobre o Papa. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui para o nosso telão, para a gente ver o comentário dos internautas. Vamos lá? Primeiro comentário. Papa Francisco, um homem além do seu tempo. Vamos lá, segundo. Papa Francisco é cristão, verdadeiramente cristão. Não calunia e não difama as pessoas. O Papa Francisco é o melhor acontecimento da Igreja Católica desde São Francisco de Assis. E uma última, a Igreja quer escutar todos os jovens, que nenhum seja excluído, porque temos necessidade de entender melhor aquilo que Deus e a história estão nos pedindo. A gente vê, pelo menos, aí que foi unânime, né? Todos elogiando o Papa Francisco. O que significa concretamente essa reforma e quais são os pontos que mais merecem destaque aí desses 5 anos? Quais são as novidades, digamos assim? Basta ver um pouco a temática dos sínodos. Você reparou? A temática dos primeiros sínodos que ele convocou, ele mesmo convocou, foi a família. Mas não numa perspectiva doutrinal, sem mais, numa perspectiva prático-pastoral. Como, de fato, ir ao encontro das famílias que estão aí necessitadas de auxílio,
de ajuda, às vezes destroçadas, assim, separadas, tanto assim. É o que deu um monte de polêmica. Então, isso aí foi um ponto que eu acho que o sínodo trouxe. É polêmica, mas nós avançamos de um ponto-chave. É que o objetivo da vida da igreja, da missão, são as pessoas. Seus problemas, para ver se elas, de fato, podem melhorar. E não simplesmente serem judiciadas, julgadas, mas serem compreendidas no seu mistério. Segundo ponto, segundo sínodo, é sobre a juventude. Vai acontecer agora, né? Juventude. E esse é um tema que é um desafio, não é só para a Igreja Católica, para qualquer um de nós, né? Quem é o pai que sabe como é que vai educar os seus filhos? Como é que vai sair a educação? É uma incógnita hoje. Porque esse espaço aberto da mídia e não sei quanta coisa faz com que você já não tenha, digamos assim, vamos falar uma palavra assim, o domínio da cultura do jovem. Clareza para onde estamos indo. Né? Exato. Não tem. Não tem. Então você encontra paz e diz, olha, eu estou fazendo todo o possível, mas aí, ó, o que deu? Né? E terceiro vai ser o sínodo da Amazônia. Amazônia, a Igreja da Amazônia. É extraordinário. Mas nenhum Papa, acho que teria a coragem de convocar isso, não. Ele, que é latino-americano, conhece os problemas da região e coloca essa questão. Quem já foi à Amazônia sabe o que são as distâncias. Agora, pensando de novo, né, eu insisto a gente compreender essa novidade que Francisco representa se a gente avaliar os 2 últimos pontificados. Mas quando a gente tem como pano de fundo assim, essa abertura que o Vaticano II deu para o diálogo, para a modernidade, não condenar, e quando a gente olha as conferências latino-americanas, esse projeto de reforma já poderia ser esperado num Papa latino-americano? Eu acho que mais num Papa latino-americano, por acaso veio esse, né? Porque se fosse outro, não seria tanto. Eu acho que nós tivemos, né, a graça de Deus do nosso lado. Né? Porque se fossem outros enunciados no conclave, certamente não teríamos essa dinâmica da igreja assim, tão aberta. Certamente. Isso eu tenho plena certeza. Agora, com relação aos antecessores do Papa Francisco, cada um tem seu jeito, não é? Paulo VI foi o que foi, deu uma dinâmica da igreja, assentou o concílio, teve uma grande carta, exortação apostólica. Evangelho Nuntiandi? Evangelho Nuntiandi, aquela válida até hoje. Melhor coisa que ele produziu, que se produziu sobre essa área depois do concílio, até hoje. O padre, eu queria só mudar um pouquinho de assunto, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu queria comentar sobre a acolhida dos gays na igreja, em que quando o Papa falou, quem sou eu para julgar? Eu queria que o senhor comentasse qual que é a importância desse posicionamento do Papa Francisco. Eu li no livro dele sobre a misericórdia um detalhe muito interessante. Ele diz, eu não gosto de chamar esse cara é gay, essa pessoa, né, tem tendência a ser. Eu digo, é uma pessoa homossexual, é uma pessoa gay, porque ela tem toda a dignidade de pessoa. Não me importa a escolha dele. Não importa, não. Ela, como pessoa humana, ela tem todos os direitos e deveres. Sim. Ela não pode ser menosprezada por causa disso. É preciso respeitar os demais, como os demais devem respeitar. Tem gente que fala que essa frase é uma encíclica, mas também tem gente que valoriza os gestos de Francisco. Por exemplo, a ida dele a Lampedusa, a acolhida dos refugiados. Sim. E outros gestos dele. Como é que o senhor avalia assim, essa presença de Francisco como alguém que encarna, né, um gesto assim, talvez da própria pessoa de Jesus? Eu acredito que o Papa Francisco Bergoglio, quando era padre e bispo de Buenos Aires,
ele andou muito pelos becos, pelas favelas de Buenos Aires. Ele fazia pastoral por ali. Então aprendeu a encontrar-se com pessoas mais variadas e tratar pastoralmente. Então acho que isso é importante. E é nesse ponto que ele, de fato, avança, porque ele dá essa atitude como algo que devia ser a vida da igreja, né? Dentro, de fato, de novos parâmetros evangélicos. Né? E ali é que nós encontramos a miséria humana, mas ao mesmo tempo a graça de Deus, a misericórdia, a compaixão e assim por diante. Estamos chegando ao fim do nosso programa, uma rápida palavra final assim, sobre o que você destacaria, que ele está acertando e é por aí mesmo. E... No meu modo de ver, ele acertou nas questões fundamentais da vida eclesial, na sua dimensão essencial, que é a dimensão missionária, colocando a igreja em movimento. E não uma igreja voltada sobre si. Aliás, o Vaticano II já colocou isso, a igreja voltada para o mundo. A Gaudium et Spes não é um tema genérico sobre o mundo, não, é o tema da igreja enquanto ela está voltada dentro do mundo, está dentro do mundo, não fora. É isso que o Papa coloca em prática. Então, a preocupação dele é o mundo inteiro. Digamos assim, sem distinção. Se é católico, se é protestante, se é budista, se é muçulmano, se é não sei o quê. E se não é nada. Também é pessoa humana, né? É pessoa humana. Ô Cleto, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o nosso Novos Tempos e que a gente tenha outras oportunidades como essa de bater um papo assim tão agradável. Tá, obrigado. Tá, muito generoso. O Papa Francisco foi uma grata surpresa na vida da Igreja Católica. Ele vem criando um jeito novo de evangelizar, pela acolhida, pelo testemunho da compaixão e da misericórdia. Vem permitindo uma discussão aberta na vida da Igreja, sem moralismos, ameaças, condenações. Ele não tem receio de se aproximar das pessoas, de olhar nos olhos, de tocá-las, de oferecê-las uma palavra amiga, um sorriso. Ele é um verdadeiro pastor, um pastor com cheiro de ovelha, que acredita numa igreja em saída, acolhedora, com a opção clara pelos pobres e mais vulneráveis. E você? O que pensa sobre esses 5 anos do Papa Francisco? Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. Ana? Obrigada, professor. Obrigada, Padre Cleto, pela sua participação aqui no Novos Tempos. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Você pode rever esse e outros programas em nossa página no YouTube. É só pesquisar Novos Tempos PUC-TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!